Olá, então nessa segunda parte do vídeo vou falar sobre as sequências numéricas, né? Entender e calcular o comportamento no infinito das sequências numéricas. Então, eu vou falar sobre o conceito de sequências numéricas e como entender o comportamento das sequências numéricas no infinito, dentro do cálculo. E o que que vem a ser uma sequência numérica? Uma sequência numérica não é apenas uma lista de números, é uma função. Mas não é uma função qualquer, é uma função discreta. E o domínio dela, ou seja, os endereços dos termos, é restrito aos números naturais, ou seja, um, 2, 3, 4. Portanto, não existe um termo de número 1,5, por exemplo. E a imagem, que são os valores que saem dessa fórmula, esses sim eles pertencem aos números reais. A notação padrão que a gente vai ver é essa daqui, ó. Tem o termo, né? Os termos, a n, entre chaves. E aqui a gente tem as três formas mais comuns de representação. Nos problemas, a gente encontra as sequências que podem aparecer dessas três formas aqui. A primeira é os termos por extenso, né? A segunda, que é a mais comum, onde eu tenho a fórmula do termo geral, que é a única lei matemática, como essa daqui, a n é igual a n sobre n mais um. E ela vai definir qualquer termo dessa sequência aqui. E a terceira é uma forma recursiva, onde um termo o termo que a gente está analisando, ou dependendo da visão, o termo seguinte, ele vai depender do termo anterior, né? É um exemplo clássico desse tipo aqui de representação a sequência de Fibonacci. O primeiro termo é um, o segundo termo também é um, e a partir do índice n maior ou igual a 2, né? O próximo termo é sempre a soma dos dois anteriores. Então, são três caminhos para representar a mesma coisa. Então, aqui a gente tem o discreto versus contínuo, tá? Isso aqui é para a gente poder diferenciar as duas coisas. Então, olhando bem esse comparativo, aqui no cálculo, até então, no cálculo um e no cálculo 2, as funções e os gráficos que a gente estava trabalhando, elas eram funções descritas com esse gráfico aqui, essa linha contínua, tá? Então, aqui, para sequências numéricas, já é diferente. Aqui é um ambiente, é por isso que a gente se fala que é um ambiente discreto. O gráfico é uma sequência de pontos isolados, tá? Portanto, o domínio é restrito aos inteiros. Seguindo, o conceito especial de limite. Então, o que acontece quando esse n aqui, ele cresce sem parar? Então, investigar esse limite de uma sequência significa observar se esses pontos isolados aqui, eles estão indo para uma direção, né? Que no caso é essa linha horizontal aqui, e que a gente chama essa linha aqui de L, né? O limite. Se os pontos começam a se estabilizar ao perto ou em torno dessa linha aqui, à medida que avança para a direita, a gente diz que a sequência está convergindo para esse L. No caso aqui, se a sequência está explodindo, né? Está indo ou para cima ou para baixo, ela está divergindo ao infinito. E se ela fica oscilando entre essas, esses limites aqui, ela é ela é dita uma sequência divergente. Então ela fica oscilando aqui sempre dentro desses.
limites aqui. Então, ó, a definição formal diz que o limite de AN, que é o termo geral, quando n tende a infinito, é L. Então, a n, quando tende ao infinito, é esse L aqui. E o que que isso significa na prática? Que por menor que seja essa faixa de tolerância, que seria esse epsilon aqui, ó, que é ou voltar mais para cima, um pouco mais para baixo, sempre vai existir um momento em que essa sequência, aliás, sempre mais para baixo, o limite é esse daqui. Sempre vai existir um momento em que essa sequência vai ter esse corte aqui, ó, que é em N. Então, a partir daqui, os próximos pontos dessa sequência, eles vão cair obrigatoriamente dentro dessa faixa aqui, ó. Então, se a partir, aqui está como exemplo esse N, se a partir daqui os pontos vão convergir para essa faixa, né? Mostra que aqui nesse gráfico eles vão ficar presos aqui dentro desse limite L e nunca mais vão sair de perto daqui, tá? Então, aqui eu tenho vários pontos e aqui a partir desse momento aqui a sequência, aliás, começa a convergir e converge para L. Então, para a gente poder, essa curva aqui, essa linha não existe, mas para poder calcular essa tendência, esse limite, a gente traça, né, essa linha aqui, ó, eu vou chamar de curva fantasma, tá? Ela não existe, mas ela serve para que a gente possa calcular o limite dessa sequência aqui. Então, quando a gente imagina essa curva aqui, essa linha contínua, que passa exatamente por cima desses pontos aqui, nessa sequência, se o limite dessa função contínua, lá no cálculo 1 que a gente viu, ela vai tender a L, então quando x vai para o infinito, ó, quando x vai para o infinito, os pontos dessa sequência que estão aqui, né, eles são obrigados a ir para o mesmo destino. Então, se essa linha aqui, ó, tá mostrando a tendência de ir para o infinito, isso significa que esses pontos aqui também vão para esse mesmo destino. E aí eu posso aplicar a teoria do cálculo, né? Para calcular o limite dessa sequência aí. E a gente pode, com isso, usar a regra de L'Hopital para resolver essas sequências. Então, eu tenho uma função, né, que é esse, eu vou ter esse AN, e a partir daí eu posso transformar isso no limite com esse x tendendo ao infinito. Usando a regra de L'Hopital, eu calculo essas variáveis contínuas. Então, e se a sequência for complicada demais para usar L'Hopital, aí o que que se faz? Aí então existe uma outra teoria, né? Que, aliás, uma teoria não, é um teorema. A gente usa esse teorema do confronto, que também é chamado de sanduíche. Aí o que que significa isso? A lógica desse teorema é que se a gente tem essa sequência Bn aqui, que ela fica presa entre essas outras duas, AN e CN. Então aqui eu tenho essa sequência BN, que ela está contida ou presa dentro dessas outras duas sequências aqui, CN e AN. E se descobre que essas duas sequências,
né? Nas bordas, elas estão convergindo para o mesmo limite L. Por isso que vem a teoria, o teorema do sanduíche. Essa BN aqui, ela vai estar limitada dentro dessas outras duas aqui, CN e AN. E aí, essa sequência, ela fica como se fosse esmagada. Fica forçada a ir para esse mesmo L aqui. Esse aqui é o teorema. Se AN é menor ou igual a BN, que também é menor ou igual a CN, ou seja, BN vai estar entre a N e CN, então o limite de N tendendo ao infinito de AN vai ser igual ao limite de Cn tendendo a L. O limite de Bn com N tendendo ao infinito também é L. Então, portanto, eu posso calcular o limite de Bn através dessas outras duas aqui. O exemplo é a sequência seno de n sobre n ao quadrado. Ela vai ficar presa entre menos 1 sobre n ao quadrado e 1 sobre n ao quadrado. Como essas duas pontas aqui, elas vão para zero, o meio é obrigatoriamente zero também. Então, já que essas duas aqui, elas vão convergindo para zero, essa outra do meio também vai para zero. Vamos analisar agora uma sequência que aparece com frequência. Essa sequência geométrica, que é R na N. O comportamento dela vai depender do valor dessa base. A razão R, aqui, né? Se ela tiver entre menos 1 e 1, cada novo termo fica menor que o anterior e ela converge para zero, que é esse caso aqui. Se a razão for exatamente 1, ela vai convergir para 1. Esse caso aqui. Se a razão for maior que 1, ela vai explodir e vai tender ao infinito. E se ela for menor ou igual a 1, ela fica oscilando e também diverge. Tá? Então, essas aqui são as situações para sequência geométrica. E aí a gente tem características básicas desse comportamento aí. Então, a gente vai entender um pouquinho desse perfil de comportamento das sequências. Tá? E existem essas duas. Essa daqui, que é a monotonicidade, monotonicidade. É uma sequência monótona quando ela é fiel a essa direção que ela segue. Ou ela é sempre crescente, cada termo é maior ou igual ao anterior, como uma escada que vai subindo, ou ela é sempre decrescente. Se a sequência sobe um pouco e depois desce, ela passa a se chamar, então, limitada, que é essa característica aqui. Imagina que essa sequência ela vive dentro de uma sala, né? E esse limite aqui seria o teto e esse aqui seria o chão. Então, esse teto aqui é o limite superior, M, né? Que significa dizer que uma sequência é limitada. E não importa o quanto esse N cresça, os valores de AN nunca vão ultrapassar esse teto. Tá? Então, quando eu falei lá atrás que ultrapassa, não, ele sempre vai ficar contido dentro desse limite. E o mesmo vale para cá. Ela vai ficar contida dentro desse limite inferior, né, que seria o chão.
Então, essa sequência limitada, ela vai ficar confinada dentro desse espaço aqui, como seria o teto, o limite superior, o chão, o limite inferior. Então, essa aqui é uma sequência, como a gente viu aqui atrás, uma sequência monótona crescente, ou seja, ela sobe continuamente até encontrar esse limite superior aqui, que é o teto. E o que que vai acontecer com ela no infinito? Ela não pode voltar porque ela é crescente, então ela é monótona, né? E ela também não pode explodir para o infinito porque existe um teto aqui que é uma barreira para que isso aconteça, ok? Então a única saída dessa sequência é se acumular e convergir para esse valor aqui, esse limite L, que vai ser menor ou igual a esse teto M. Então esse limite L aqui vai ser sempre menor ou igual ao limite superior. E a mesma regra vale para o caso que se ela fosse invertida, se ela fosse para baixo. Ela só desce, então só desceria, seria decrescente, e tem um limite inferior, né, um chão, que ela também é obrigada a convergir. Esse teorema é importante porque ele garante que a sequência converge mesmo se a gente não souber calcular o valor exato do limite. Então a gente sabe que ele vai convergir para esse valor aqui. Só de saber o comportamento dela, a gente já pode concluir que ela tem um destino certo, né? E esse destino certo aqui é esse M. Então, agora, através desse exemplo aqui resolvido, vai ficar mais claro. Então, aqui, exemplo 1. Determine a fórmula do termo geral para a sequência 1 menos 1/3, 1/9, menos 1 sobre 27, assumindo que o padrão se mantém para n maior ou igual a 1. Então, é, essa aqui é um caso clássico de progressão geométrica, lá do ensino médio. Então, para calcular a forma do termo geral, esse AN, a gente segue lá os passos da PG. A gente identifica a razão R, observando cada termo, né? Então, a partir do segundo, o anterior é multiplicado por um valor constante. Então, aqui eu tenho uma vez menos 1/3, que vai ser igual a menos 1/3. Menos 1/3 vezes menos 1/3 vai dar 1/9. 1/9 vezes menos 1/3 vai ser igual a menos 1 sobre 27. Então, portanto, a razão aqui, ó, é menos 1/3. E a partir disso, então, a gente identifica o primeiro termo dessa sequência, que é 1. Então, esse aqui é o nosso A1. E a gente aplica a fórmula do termo geral, que é o AN é igual a 1 vezes R na N-1. Quando a gente
substitui esses valores aí, a gente vai encontrar o seguinte. Então, eu vou ter a n é igual a 1 vezes menos 1/3 na n menos 1. Como o primeiro termo é 1, a forma simplificada vai ser essa mesmo, não vai ter alteração. E aí eu vou ter 1/3. Quando a gente testar essa fórmula para os valores de n, para garantir que ela descreve essa sequência, então, aqui, para n igual a 1, a 1 vai ser igual a menos 1/3, n vale 1, menos 1. Isso aqui vai ser menos 1/3 na zero, que é 1. Para n igual a 2, menos 1/3. 2 menos 1 é 1. Eu vou ter menos 1/3. Para n igual a 3, eu vou ter menos 1/3. N menos 1, que é 3 menos 1, vai ser igual a menos 1/3 ao quadrado, que vai ser igual a 1/9. Para n igual a 4. Para n igual a 4, menos 1/3, 4 menos 1, menos 1/3 ao cubo, que vai ser menos 1 sobre 27. Então, o padrão se mantém conforme o solicitado, né? E assim a gente determina a fórmula geral do termo para essa sequência aqui. Então, esse é o resumo da solução do exemplo anterior, exemplo 1. Né? Então, a gente tem essa sequência aqui: 1 menos 1/3, 1/9 e menos 1 sobre 27. Analisando o sinal, a gente vê que o sinal alterna. Então, vai exigir um termo multiplicador que é menos 1 na n menos 1, para estar sempre alternando o sinal. Expoente ímpar, sinal negativo; expoente par, o sinal vai ser positivo. E essas potências consecutivas aqui na base 3, o, vai ser dada pelo denominador, né? 1/3 na n menos 1. Então, a gente descobre aqui a progressão geométrica discreta. O termo geral é igual a 1/3 na n menos 1. A partir desse termo aqui, a gente encontra todos os outros termos dessa sequência. Vamos para o exemplo 2. Calcular o limite analisando a convergência de AN igual ln de n sobre n. Para calcular o limite, analisar a convergência, a gente vai seguir os passos para utilizar a regra de L'Hopital. Primeiro, identificar essa forma indeterminada. O que a gente vai ter aqui? Limite
de n tendendo ao infinito, de ln de n sobre n. Então, quando a gente observa ali o denominador, que vai crescer à medida que esse n vai aumentar, a gente vai obter uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, tá? Então a gente vai, quando resolver esse limite, vai obter isso daí. E agora a gente aplica a sequência para tirar essa indeterminação aí. A gente utiliza essa sequência de números inteiros, né? Derivando para variáveis reais. Utilizando o teorema, a gente vai considerar a função correspondente, f de x para x maior ou igual a 1. Se o limite dessa função existir, então o limite dessa sequência vai ser o mesmo. Aplicando a regra de L'Hopital, a derivada do denominador, aliás, a derivada do numerador dx, d sobre dx, ln de x é igual a 1 sobre x. E a derivada do denominador, d sobre dx de x, é igual. Quando a gente for aplicar o limite, vai ter limite de x tendendo ao infinito de ln de x sobre x. É igual 1 sobre x sobre 1. Limite de x tendendo ao infinito de ln de x sobre x vai ser igual ao limite quando x tende ao infinito de 1 sobre x. Então, calculando o limite final. Então, a gente sabe que qualquer constante dividido por um número que cresce infinitamente, ele tende a zero. Então, isso aqui vai tender a zero. Como o limite da função real é zero, de acordo com a definição, quando esse limite
da sequência existe e é um número finito, a gente diz que a sequência converge. Por que converge? Porque encontramos aí um número finito. Então, essa sequência dada por é convergente e o seu limite é zero. Então, os pontos mais importantes desse exemplo aí, tá? Então, analisamos a convergência dessa sequência aqui. A n é igual a ln de n sobre n. Quando n tende ao infinito, resulta em ln de infinito sobre infinito. Isso aqui vai dar uma indeterminação, tá? O que que a gente faz? A gente aplica a função f de x, ln de x sobre x, para permitir que a gente faça a derivada e, através da regra de L'Hopital, a gente vai encontrar esse valor aqui, que é 1. Então, a gente substitui limite de 1 sobre x sobre 1, quando x tende ao infinito, vai dar zero. E aí, através dessa análise, a gente descobre ou conclui que a sequência converge para zero. Então, primeiro, eu aplico o limite, usando a regra de L'Hopital, eu vou encontrar 1, aí eu volto, encontro o limite novamente, substituindo aqui o valor do ln por 1. Aliás, o valor de n por 1, então eu vou ter 1 sobre x sobre 1. Quando x tende ao infinito, eu vou encontrar zero. Então, através desse teorema, a gente consegue resolver esses problemas de limites em sequências. Fazendo um fechamento geral sobre sequências. Analisando a sequência, né, o termo AN, substituindo o N por infinito, se der um número direto, um número finito, ela converge. Se ela caiu em uma indeterminação, como o exemplo que a gente viu anteriormente, a gente converte a f de x para f de x e aplica a regra de L'Hopital. Se ela contém seno, cosseno ou fatoriais lá, a gente isola e utiliza o teorema do confronto, né? Se ainda está difícil calcular, mas sempre cresce e tem um teto, ela vai convergir, tá? Bom, então esse é o conteúdo sobre as sequências numéricas.